Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Nil Silva e vamos dar uma passada nas principais notícias de hoje aqui, pessoal. Só que antes de começar, por gentileza, aqui embaixo em algum lugar tem uma seta vermelha, clica aí, se inscreva, dê o seu joinha, participe conosco e ative o sininho para receber notificações quando vídeos novos forem lançados. Tudo bem? Dito isso, podemos então começar. Vamos lá pessoal, ontem a Folha de São Paulo, né, que é um jornal que tem um viés esquerdista, assim, não dá para ser complacente e dizer, não, eles soltam uma nota ou outra, não, eles são de esquerda, eles querem derrubar o governo, eles estão a favor dos desmando, porque faz parte do Grupo Globo, UOL e tantos outros aí, G1 e tantos outros grupos, que mandaram no país, eles colocavam, tiravam presidentes ao seu bel prazer. Eles manipulavam e faziam isso acontecer. Isso é fato, tá bom? Ah, eu não gosto do que você está falando, acho que você está errado. Você tem o direito de discordar de mim. Mas isso é um fato. O que eu estou dizendo para você é fato, tá certo? Então o que acontece? Pessoal, desculpa, olha, às vezes você pode achar que estou sendo contundente demais. Isso não é, entenda que isso não é a minha opinião. O que eu estou falando não são narrativas. O que eu estou falando está fundamentado, baseado em fatos. Por quê? Porque nós temos um presidente que foi eleito, só que a esquerda não reconhece, eles não reconhecem, sabe, esses quase 58 milhões de votos. Gente, nos Estados Unidos, na eleição do Barack Obama, eu lembro que eu já comentei isso algumas vezes, o John McCain, que era o opositor direto, só vingando no segundo mandato, eu acho, que foi o John McCain que concorreu no primeiro mandato. No segundo mandato ele concorreu com a Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton. Muito bem. O John McCain, perguntaram ele logo em seguida, após as eleições, me diz uma coisa, e sobre o seu confronto, né, cotidiano praticamente, porque as eleições levam 2 anos lá, é muito demorado o negócio lá. Ele respondeu o seguinte, olha, até ontem ele era meu opositor, hoje ele é o meu presidente. Olha que exemplo de democracia, gente, olha que coisa maravilhosa, olha que exemplo de democracia. Ele era meu opositor até ontem, hoje ele é o meu presidente, então nós vamos trabalhar junto para construir um país melhor. Olha que exemplo, gente, pelo amor de Deus, né? Será que algum dia chegaremos a um nível como esse? Mas enfim, o pessoal da esquerda não aceitou, eles não aceitam até hoje a vitória do Bolsonaro. E para não ficar muito comprida a história aqui, eu vou voltar na Folha que disse o seguinte, a economia do Brasil melhorou, tá? Apesar da pandemia, apesar de tudo que está acontecendo aí, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá bom? Aí ele disse o seguinte, olha, o jornalista lá, o Brasil despiorou, criaram um termo novo, uma palavra nova para dizer que melhorou, despiorou, olha que coisa ridícula, gente. Reconheça, foi feito algo bom, está melhorando. Eu digo sempre, é como você estar dentro de um avião e torcer para o piloto ter um infarto e cair e morrer todo mundo, que loucura. Vamos acudir o piloto. E é isso. E ainda no dia de ontem, né? Olha só como é que são as coincidências. O governador do Piauí, Wellington Dias, recebeu ontem a Polícia Federal, melhor, não recebeu, a Polícia Federal foi lá fazer buscas e apreensões de documentos por suspeitas de desvios de verbas, mais precisamente 50 milhões de reais do Fundeb. Ele, juntamente com a sua esposa, que também é deputada federal, estão sendo acusados. Eles roubaram esse dinheiro, não estou afirmando, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eles estão sendo acusados e o Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, quando eles autorizam uma busca e apreensão, porque há indícios de que haja irregularidades, então foi lá fazer isso. E olhem só que interessante, e do nada, assim, nós sabemos o que está acontecendo nas secretarias de saúde do Brasil inteiro, sobretudo no governo do PT, e lá é um governo do PT. O
que aconteceu? Pegou fogo na Secretaria da Saúde do Piauí, da documentação de compras, etc, etc e tal. O que eu estou dizendo? Que ele tacou fogo deliberadamente, provocou esse incêndio para ocultar crimes? Eu não estou dizendo nada, eu estou lendo a notícia, estou passando a você. E você faz seu juízo de valor. É isso. Isso é da notícia, tá bom? Se ele fez, e se a justiça descobrir que fez, então ele vai pagar por isso. Eu estou apenas dando a notícia aqui. Tá certo, pessoal? É isso. E o que está acontecendo também, o que tem se falado no meio da política nos últimos dias, é sobre aquela ação que o presidente Bolsonaro ingressou no Superior Tribunal Federal, no plenário, com os 11 ministros, né, pedindo para que fosse revista aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou derrubar contas de várias pessoas, que mandou prender pessoas, num inquérito completamente ilegal, porque é legal na sua forma. O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele era vítima, acusador e juiz, ou seja, tudo numa pessoa só. Ele é onipresente. Então isso não pode, é legal. De acordo com a nossa Constituição, isso fere de morte, sabe, todos os princípios de ampla defesa, de contraditório, etc, etc e tal. Não vamos entrar em termos jurídicos aqui, que isso não vai mudar muita coisa. Mas, enfim, o presidente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, ou ADIM. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ele foi lá e disse isso no documento, na petição. Olha, essa ADIM, como é que funciona a ADIM? Eles cometeram uma irregularidade de prendendo pessoas que não deveria. O presidente está dizendo, olha, é uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, isso é inconstitucional. Então, portanto, se reúnam os 11 e decidam se está correto ou não. Obviamente que está incorreto. Obviamente, é óbvio, a Constituição ela prevê uma série de garantias, sobretudo no artigo 5º e seus incisos aí, que protegem o cidadão. É chamada de Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, por trazer no seu artigo 5º, com seus inúmeros incisos, a proteção da individualidade das pessoas. Isso foi ferido de morte. Então, ele disse uma coisa, o ministro, e agora os 11 têm que se juntar. O ministro Alexandre de Moraes disse isso, ou seja, ele tomou essa atitude monocraticamente, ou seja, apenas um. O presidente da República está dizendo, olha, juntem-se os 11 e decidam, porque vocês praticaram algo ilegal, fora da lei, inconstitucional. E agora eles vão ter que se virar, vão ter que se juntar e dar cambalhotas jurídicas, vamos dizer assim, tá? Para desdizer o que disseram. Alguns juristas dizem que a ação a ser impetrada deveria ser outra, ou no caso, alguns sugerem uma ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Mas isso é muito técnico, não vale a pena. Isso não vale a pena entrar nessa seara, porque a ação impetrada foi ADIM, ou ADI. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E eles criaram um problema para si mesmos. Se eles insistirem nessa narrativa, os 11, gente, isso pode causar uma ruptura institucional. Isso pode causar uma crise ainda maior. Por outro lado, se eles falarem, não, realmente, o ministro errou, e derem uma decisão favoravelmente ao presidente, o Alexandre de Moraes vai perder a moral, quer dizer, vai ficar ruim para ele, vai ser desmoralizado. Mas ele provocou isso. Só que nós entendemos que esse é o pensamento do Superior Tribunal Federal. Eles pensam todos da mesma maneira, tem que ser chato, tem que calar. Esse é o posicionamento deles. Só que está tudo muito que meio em off, agora a coisa vai ser colocada na mesa. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Gente, o assunto de hoje foi meio complexo, foi meio tosco até. Mas é importante a gente falar e você vai se inteirando do que está acontecendo aí. Tudo bem? Muito obrigado por estarem comigo. Forte abraço, fiquem com Deus. E amanhã eu volto, se Deus quiser. Até lá.